Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Desta segunda-feira, 17 de julho, 10 graus em Porto Alegre. Está frio na história. Depois, quando daqui a um tempo assistirem ao Junta Médica desta segunda-feira, 17 de julho, 10 graus, estava frio. É uma coisa hoje deprimente. Tem que tomar banho depois do programa. O programa de hoje... Bom, antes disso, o Junta Médica, vocês sabem, tem o patrocínio da Hertz, da farmacêutica especializada em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. O Junta Médica, antes de mais nada, vai ali, ó, você que já entrou ali, e se ainda não se inscreveu no canal, ali embaixo diz assim, inscrever-se, ali embaixo do YouTube, inscrever-se, inscreva-se no canal para que você receba as notificações dos novos programas. Eu não sei se hoje o pessoal está meio deprimido, porque o tema de hoje é depressão e ansiedade. Tem pouca gente agora nesse momento. Já éramos para ter 3, 4 vezes mais. Mas nem um dos nossos participantes convidados entrou ainda. A coisa hoje está meio devagar. Vai ver que é o dia. Hoje vamos tratar, então, de um dos temas que... entrou ali o Nogueira. Oi. Entrou. Agora cheguei. Agora entrou. Agora só baixa um pouquinho. Agora pode começar. Isso, baixa um pouquinho aí, isso aí. Nogueira se atrasou porque estava jantando. Estava comendo ambrosia. Estava comendo ambrosia. O tema de hoje, diz a Organização Mundial da Saúde, não sei se esses números são totalmente fidedignos, mas há uma aproximação de que 10% da população mundial sofre com transtornos mentais. Aí, quando eu botei essa informação hoje, muita gente diz, eu não sou louco, mas não. Transtorno mental não quer dizer que você seja louco, nem quer dizer que você tem um parafuso menos, mas transtorno mental tem a ver, por exemplo, com o tema de hoje, que é depressão e ansiedade. Nogueira, tu está muito fora do esquadro aí, Nogueira, tu está fora. Baixa um pouquinho teu... Aí! Senão eu vou ficar louco. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas nessas condições. Então, o programa de hoje vai tratar desses dois temas, depressão e ansiedade, que são os males que atingem a homens, mulheres, idosos, jovens e até crianças, adolescentes e crianças. É uma coisa que chega a espantar, né? Para isso, temos aqui três grandes especialistas. O Dr. Andres Killing, o Andres Killing tem 15 anos de psiquiatria clínica, ele é médico, sócio fundador do Instituto de Neuromodulação, Vale dos Sinos, o Inerva RS. Seu trabalho específico principalmente na área de depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, avaliação diagnóstica e suicídio. O Dr. Ricardo Fazolo, psiquiatra, um dos poucos psiquiatras no Brasil, habilitado em infância e adolescência. Puxa vida, tem crianças deprimidas, crianças ansiosas, adolescentes. Isso é uma coisa que a gente imaginava que era para nós, que já estamos encanecidos, né? Mas não, e cada vez mais. E depois nós vamos descer a detalhes sobre isso. O Dr. Ricardo Fazolo, que é chefe da área de psiquiatria da infância e adolescência do Hospital Psiquiátrico São Pedro, preceptor na residência médica de psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro, chefe de internação de adolescentes. Ele participa da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Esse que não para de mexer com o celular ali, que está me deixando doido, é o Ricardo Nogueira. O Ricardo Nogueira já é conhecido dos ouvintes do Boa Tarde Brasil, ele é preceptor de psiquiatria de medicina da UBRA, diretor técnico da COPMED, mestre em saúde da família, gestor em saúde pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, responsável técnico do CAPS, Caminho do Sol, médico psiquiatra do Hospital Mãe de Deus e autor do livro Pela Vida, um manual para profissionais envolvidos no atendimento à saúde mental, para atendimento a pessoas com ideação suicida. Eu quero começar com o Andres, que tem nome de goleador, nome de craque, né? Andres D'Alessandro.
Não, era para ser Andrews, era para ter era um pouquinho diferente, um pouquinho antes do D'Alessandro, era para ser Andrews, tá? Aí cortaram uma letra. Andrews é aquele edifício que não é aquele edifício que pegou fogo em São Paulo, um deles. Andral. Não, Júlio. Minha mãe disse que nasceu alguém na Inglaterra e ela queria botar o mesmo nome. Foi isso que minha mãe explica, tá? Mãe tem coração de ouro. Claro. Mas o Andres, o que é depressão? Porque muita gente confunde, eu estou triste, muito triste há algum tempo, já estou algumas semanas triste e confunde com depressão. Depressão tem a ver com tristeza, mas não é a tristeza em si. O que é depressão, Andres? Boa noite. Boa noite, Julia. Depressão, eu diria, hoje é considerada uma doença inflamatória do grupo de neurônios do cérebro. Então, não é mais só uma coisa reativa. Ela também tem a ver com uma parte orgânica do cérebro, né? Mas aí, Julia, a gente tem que entender também que a emoção, ela tem que estar vinculada ao ambiente. Por exemplo, tu falou algo ali que já me deixou ansioso, Julia. Tipo assim, hoje 10 graus. Tu imagina se 10 graus minha mulher disser, olha, tu só dorme aqui se tu tomar banho. Tá louco, né? Tá? Então, assim, a gente tá... Ansiedade, Júlia, eu quis colocar, tristeza, é um sentimento normal. Quem é que não está ansioso, não está preocupado quando a gente ouve notícias do ciclone, essa tropical, as consequências da enchente? Então, tristeza e ansiedade faz parte da humanidade. Quando a gente fala doença, depressão, nós estamos falando de uma outra questão que vai um pouquinho além, Júlio, que é a perda funcional. Então, além da tristeza, falta de energia, falta de tesão, falta de várias coisas na vida, eu não consigo cuidar da minha saúde, né? Eu me descontrolo da alimentação, sono, atividade física. Eu percebo que estou rendendo menos no trabalho, então eu tenho uma perda funcional na minha atividade principal. Se é uma criança, é um adolescente, não vai render a mesma coisa nos estudos, né? A vida social, eu posso pensar, hoje eu não vou sair porque está muito frio, está 10 graus. Agora, se eu começo a pensar, hoje eu não vou sair porque eu não estou bem, porque eu estou triste. Então, na verdade, assim, a tristeza, a angústia, a ansiedade, ela também é um sentimento humano do momento que a gente está vivendo. Tu imagina eu, como colorado, Júlio, como é que eu ando? Eu ando entristecido e ansioso. Só porque tu queres, né? Tá, não, mas a minha... Não estou ansioso nem depressivo. Tá, mas a minha fé me faz me lembrar de outros momentos. Então, eu sei que isso aqui é uma fase, tá? Então, tudo podia ser pior. Tu podia ter, teu time podia ter caído 3 vezes no Campeonato Brasileiro, né? Olha, meu amigo, o Inter de 1975 a 1979, olha que eu sou gremista. Ô, Nogueira. Esse é aquele microfone, esse é aquele fone de ouvido que eu pedi para tu botar fora. Tem que usar o outro, aquele, Nogueira. Mas olha aqui, não dá para te ouvir, Nogueira. Não, mas assim, voltando a falar de depressão, que é uma doença séria, só um pouquinho, né? Andrés. Só um pouquinho. Nogueira, fala aí, vamos ver. Eu acho que esse aí é aquele microfone que nós... Tá ruim, tá muito ruim. Troca pelo aquele que eu te falo. Troca pelo outro. Estava falando, Andrés, pode continuar. Não, eu levei para o lado da brincadeira tudo que é uma doença séria, incapacitante. Já era previsto em 2020, isso nós já tínhamos desde 2010, 15. Hoje a depressão é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Isso foi um alerta, não da Organização Mundial da Saúde, mas da Organização Mundial do Comércio. Então, hoje a depressão é uma doença incapacitadora. Vou dizer assim, é uma das áreas da medicina que menos se evoluiu nos últimos anos, é o cérebro. Agora está se achando que vai... Por exemplo, o que é uma inovação em medicina? Eu estou falando contigo aqui emocionado, tenho um infarto, me levam para o espaço, boto um rotorrouter, tira ali, boto uma molinha e uma semana eu volto à vida normal. A depressão não, é uma depressão, uma doença incapacitante, é severa, né? Independente da realidade. Por exemplo, eu posso justificar que eu estou triste porque eu sou colorado, posso justificar que eu estou triste porque a inflação me pegou, mas não pode me tirar a capacidade de eu reagir à vida. Pois o Ricardo, vamos ver se tu está bem agora o teu microfone. Eu acho o seguinte... Agora está perfeito. Agora está perfeito. Aquele outro que eu comprei novo só para te agradar, não agradou. Né?
Eu vejo o seguinte, aquilo que o Anderson estava falando, a tristeza é uma coisa normal, uma reação normal. O luto, por exemplo, que é a perda de alguém, é uma reação normal da pessoa ficar triste porque perdeu alguém. Só se esse luto for um luto estendido, além do que é considerado normal, até 1 ano e meio, ele se torna um luto patológico. Aí ele já começa a iniciar a tríade da depressão. No meu entendimento, para ser depressão, tem que ter 3 quesitos. Primeiro, morte, perda, abandono e rejeição. Se tiver esses 3 quesitos, ou um deles, por um tempo estendido, intenso, já caracteriza como depressão. É o caso do Inter, né, que há tanto tempo não ganha nada, então gera uma depressão das pessoas que torcem nesse clube. Foco, Nogueira. Nogueira, tem aquele negócio dos 6 Ds, né? É 6, tem gente que já é mais que 6, que, que causa o desemprego, a dívida, o desamor, a desesperança. A desesperança, isso pode chegar a um outro D, que é o D da depressão, né? A forma como nós lidamos com essas frustrações é que vai determinar se nós vamos deixar a depressão. Como tem aquele ditado, tu não pode impedir que um passarinho faça um cocô na tua cabeça, mas tu pode impedir que ele faça um ninho na tua cabeça, né? Sim, mas tu pode limpar, é aquilo que o Anderson falou, é a capacidade de resiliência, de resistência, de reação. Então, na verdade, a vida é uma guerra, é um conflito entre 2 pulsões, a de vida e de morte, Eros versus Thanatos. Então, é a capacidade que tu tem de sofrer e reagir. Quem não sabe sofrer não sabe viver. Então, nós temos que ter essa competência, essa capacidade de reação. A guerra, ela só nos dá sofrimento. Mas como é que se vence a guerra? Não é quem é melhor, é quem está capacitado, que tem estrutura, que tem resistência suficiente para suportar a dor. Tu estás, Nogueira, fazendo uma alusão à capacidade de raciocínio, a capacidade de balançar essas coisas todas, o que já aconteceu na sua vida, e aí dizer, olha, isso não posso me apavorar, porque lá atrás eu já tive uma crise assim, racionalizar. Só que aí eu quero botar o Ricardo Fazolo na conversa, porque é o seguinte, uma criança, ela não tem essa capacidade de racionalização, ela sofre o que ela vê, ela tem muito pouco passado para lhe ajudar e amparar no presente, ô Fazolo. Está mutado o teu microfone. Perfeito. Então é importante a gente falar que 70% dos transtornos psiquiátricos iniciam na infância e na adolescência. E esse foi um dos motivos que me fez fazer o meu R4, minha especialização em infância e adolescência. Então é começar cedo. Então a gente precisa olhar como se desenvolve e como se manifesta a depressão, né, na infância e na adolescência. Então, claro, e a gente começa com fatores químicos, um desequilíbrio químico, mas a gente tem que olhar também o meio que influi, né, o meio social, o meio familiar, o que acontece na escola e a manifestação. Uma criança, né, pré-escolar vai manifestar como sintomas depressivos, deixando de brincar, um choro incontrolável, quebrando o seu brinquedo, não conseguindo interagir socialmente, né? A criança na escola vai se manifestar como uma depressão, com impulsividade, irritabilidade anormal, uma insônia anormal, então um sono anormal, dificuldade de se relacionar, muitas vezes pode estar sofrendo bullying, né? Então está se isolando, isolamento. E na adolescência geralmente é um humor deprimido persistente, em que o adolescente fica isolado no quarto, fica isolado de amizades, e a manifestação, aí o quadro na adolescência é mais parecido com o de adulto.
Deixa eu te perguntar o seguinte, nesse caso de criança, a depressão, ela tem causas, como disse o Andrés Killing, neurológicas, ou seja, é um problema no cérebro, ou ou pode ser muito afetado pelo ambiente familiar? Assim, o que a gente sabe é que ambientes muito traumáticos, ambientes com uma dificuldade de contenção emocional, de apoio emocional, vivências muito precárias e de carências afetivas, emocionais, nutricionais, favorecem para uma perda cognitiva, né? E que se manifesta, assim, essa perda cognitiva, às vezes parecendo um retardo mental, uma deficiência intelectual. Eu que atendo também no São Pedro, né, eu sou responsável por 25 leitos de adolescentes, e o público que baixa lá, né, que baixa no São Pedro, às vezes é um público do SUS, né, do SUS, né, então é um público que é do SUS, mas e que também passou por dificuldades carenciais enormes, em que o quadro de depressão, ele está camuflado, ele está prejudicado, inclusive, o diagnóstico de uma depressão devido a uma perda cognitiva, em alguns casos, causados, sim, por um trauma persistente, né? Um TEPT persistente, então passa por dificuldades em que a resiliência nem consegue mais dar conta, né? Ou então ficam extremamente resilientes, mas há uma dificuldade. Pensa como é que aquela criança, aquele adolescente não consegue nem chegar na escola, né? Às vezes não tem nem o que comer em casa, né? Então como é que vai aprender, né? Deixa eu colocar o Andrés novamente aqui na conversa. Andrés, uma coisa que eu percebo é que às vezes a pessoa que está deprimida, está em depressão, processo de depressão, ela não se dá conta que está em depressão, ou ela não admite que está em depressão, e que aquilo é uma doença e que ela precisa de um tratamento. E às vezes também eu percebo que há pessoas que se viciam no sentimento da depressão, porque aquele sentimento da depressão aliena ela das responsabilidades do dia a dia, ela se isola, ela se alimenta daquela tristeza, retroalimenta, passa a gostar daquele sentimento de tristeza, viciado em tristeza. É impressão minha ou é isso mesmo? Um pouquinho é impressão, Júlio, um pouquinho é preconceito e tudo um pouquinho, tá? Então, não, assim, até voltando assim, um resumo. A depressão é uma doença que nem o Ricardo atende comigo ali, o Nogueira, suicídio multicausal, genética. Então, existe uma fragilidade, uma tendência genética, uma infância que nem o Ricardo citou, cheia de problemas, tumulto, uma relação familiar, má alimentação, né? Hoje a gente vê também veganos, agora tem uma geração que não quer comer proteína animal de jeito nenhum, e a proteína é um alimento essencial, se a gente não repor. Então, existe uma grande número de causas. Uma das coisas que tu citou, Júlia, esse é um lado em que muitas pessoas se apegam, que o deprimido ele pode ter alguma vantagem. Existe, mas aí não a doença, é a pior doença que tem, né? Que é a doença da malandragem, é tu tirar vantagem da desgraça, se fazer. Não é. O deprimido é uma pessoa assim que as pessoas que estão em volta percebem, a gente vê uma perda funcional. Então ninguém fica deprimido do nada, né? É uma coisa lenta ou é reativa, como o Ricardo Nogueira falou, tem alguns gatilhos, mas é uma doença que eu digo, principalmente a pessoa deixa de funcionar. Em várias áreas, ou no trabalho, ou no estudo, na vida social, no cuidado, parece estar desligado do mundo, né? Abuso de drogas, substâncias, a gente sabe que 50% dos alcoólatras, na verdade, tem depressão ou transtorno de ansiedade. Então, é uma doença limitante. Então, claro, a gente tem que separar entre aqueles que se fazem, eu tenho uma tristeza, uma ansiedade suportável, mas não deixaram de funcionar, de exercer as funções, e a depressão, doença, que é uma perda funcional. É uma doença grave, porque ela comete uma parte do teu cérebro, é como se ela desligasse o polo positivo.
Tu só lembra de coisa ruim, tu perde a esperança, tu não olha para o futuro, ou tu só olha o passado, tu fica remoendo alguma coisa que te falaram ou que deu errado. Então, é uma doença limitante, é uma doença, a gravidade dela está nas consequências do que ela traz para a vida. Obrigado, Killing. Nogueira, tem gente que... qual é a dificuldade das pessoas admitir que tem depressão? Eu sei que eu convivo com várias pessoas deprimidas. Se não tenho depressão nenhuma, não estou deprimido com coisa nenhuma, mas ela... Qual é a dificuldade das pessoas entender que aquilo é uma doença tal como é um problema no estômago, um problema nos rins? É uma doença que precisa ser tratada, inclusive, com medicação. É que a pessoa ela já nasce com essa doença. Essa doença ela é genética. Ela é transmitida de pais para filhos. Então, tem famílias depressivas, né? Bem como tem famílias de alcoolistas, né? Que também é um outro gene. É um gene similar, né? Então a pessoa já é taciturna pela própria natureza, né? Aquela família já é depressiva, a mãe já era depressiva, a avó já era depressiva, vários familiares se suicidaram, vários tentaram se matar, todos são alcoolistas. Então, na verdade, o coitado do deprimido, ele é um torturado à procura do seu torturador. Então, o deprimido ele é uma vítima do seu próprio destino e ele não tem culpa disso, entendeu? E o contrário é verdadeiro. E como é que ele rompe esse ciclo? Como é que ele rompe esse ciclo aí, do que vem da família? Primeiro que ele acha... maldita aí. Essa herança, ele acha que isso é assim mesmo, que o processo natural, a vida é triste, nós nascemos para sofrer, nós todos temos um calvário, uma via sacra, nós temos que passar para isso. Inclusive, antigamente, quando a gente ia na igreja, era proibido rir, porque a risa era o sarcasmo ao sofrimento do Senhor crucificado. Então, tinha essa questão, entendeu? Então, isso se tornou uma cultura, inclusive. Até era feio ter prazer. Os calvinistas, né? Tu não pode falar que tu está bem, isso é uma coisa feia, tu não pode dizer que tu estás bem, que tu te deu bem na vida, isso era uma coisa vergonhosa, porque Deus sofreu por nós na cruz. Então é uma questão, inclusive, cultural. Tá, então, mas a o gente... deprimido... eu vou discordar isso, Júlio, vamos entrar. Vai lá, discorda. As pessoas não chegam para mim assim como tu descreveu, pelo contrário. Não sei se é porque eu atendo casos mais graves e tal. As pessoas vêm procurar ajuda. Ou porque eu não estou conseguindo trabalhar, ou porque eu não estou conseguindo ser um pai, um marido ideal, ou aquela coisa assim. E tu vê que há um sofrimento e uma queixa. E é essa situação de eu não conseguir funcionar, de ser um par ideal, um pai, um bom colega e tal, é que também começa a levar ao desespero. E aí o auge do desespero veio o suicídio. Então, as pessoas, pelo menos as que me procuram, e hoje a gente vive num mundo diferente. Vocês estão falando do mundo eu não sou do tempo do Ricardo, nem do... ele é novinho. Tá bem, 15 anos de psiquiatria. Pô, 15 anos tá bom, tu me apresentou brincando. Não, assim, ó, antigamente, as funções, tu podia desempenhar menos, tu tinha menos cobrança. Hoje, no mundo, antigamente a mulher não trabalhava, então eu lembro assim, no meu vizinho tinha um que era deprimido, tinha doença mental, mas alguém cuidava. Hoje ninguém cuida de ninguém. Hoje todo mundo tem que trabalhar e tal. Então, é essa incapacidade que faz as pessoas procurar ajuda. E aí, assim, ó, agora, isso, uma coisa importante assim, ó, com certeza, nasce com o gene, né? Nasce, tem a genética, né? Agora, a gente tem que pensar assim, tem um fator desencadeante existe. Né? Sim, é isso que... Tá, então um fator desencadeante vai acionar esse gene. Então, por isso a influência do meio. Né? Só que o meio também não tem culpa. Né? Tanto que nos estudos a gente vê que tem, que nem disse o Ricardo Nogueira muito bem, quem tem depressão não tem culpa, mas como também o meio, né,
Às vezes pode ser um meio extremamente adequado e a pessoa vai ter uma depressão. Mas agora, o fator desencadeante existe. Então, na infância e na adolescência, por exemplo, principalmente na infância também, mas na adolescência também, a separação dos pais, não que os pais tenham que ficar juntos, porque também os pais ficando juntos numa situação extremamente difícil Ricardo, é terrível, né? Ricardo, me dá uma parte. Tu toca numa questão fundamental. As crianças suicidas, a maioria delas, elas são órfãos. Uhum. Né? Então, é um gatilho, né? Um trigger, né? Um gatilho. Que culpa tem a criança que o pai e a mãe dela morreram, né? Então elas são mais uma vez vítimas, né? Fazolo, só um pequeno à parte. Sim, exato. São porque perderam precocemente o pai e a mãe, né? Então é uma perda muito precoce, né? Nós estamos falando só de depressão, daqui a pouco eu quero entrar em transtornos de ansiedade. Sim. Eu acho que é diferente. Agora, só para mim terminar assim, falar, olha só como é na adolescência. Pode falar, 1 em cada 5 adolescentes pode apresentar depressão. Isso está nos estudos e na prática. 1 em cada 5 adolescentes. E uma coisa que é importante só para os pais e para quem está nos ouvindo é prestar atenção nas mudanças de comportamento. Quando uma criança muda de comportamento, um adolescente... Nos adultos também. E nos adultos também. Então, uma mudança de comportamento tem que chamar atenção. Então, quer ver um exemplo disso que eu estou falando, Fazolo? Muito comum, eu trabalho muito nessa área dos CAPs, pais que foram assassinados pelo tráfico. Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Prova tal que a maioria da mortalidade hoje está dando numa faixa etária mais jovens. Os velhos não estão morrendo mais, quem estão morrendo são os jovens. E morrem por quê? Por homicídio, por acidente de trânsito e por suicídio. E quem sofre, basicamente, são as crianças, são os adolescentes que ficam sem ter uma base, uma estrutura. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque eu sempre faço, mandando um abraço para os nossos ouvintes que já entraram na live. Se você não está na live, não mandou oi, o tio Júlio não tem como saber. Então, eu quero mandar um abraço aqui para o Gilson, o Gondil Kurtz, a Cláudia Araújo, Vera Silva, Caroline Castro, o Renato Ferreira, a Maristela Castro, o doutor Plínio Carlos Baú, cirurgião, Nilo Cardoso, Clauber Pires, lá de Belém do Pará, Genete Martins da Silva, o Jandir Lanzini, a Ana Barbosa, o Clóvis Resler, Sérgio Pinheiro, José Ribas, o Ademir Bisotto, vovô Ademir Bisotto, o João Borges, João Paulo Fontoura, lá de Taquari, o Jorge Luiz Diongo, Bana Lofiego, Geraldo De Bastiani, Rama Skill, Berenice Scott, Luiz Felipe Botelho, o Olívio Volpato, o Egon Breitenbach, José Luiz Piazza, Jupetec, o Paulo Afonso Pereira, o papai Israel Bisotto, o Ricardo Osório, o Dalnei Fura, a Luciana Brambila, o Ivan Marcelo, o Jair Régio, o Henrique Campos, o Gilmar Moreira, o Carlos Pimmel, o Nelson During, do Defesa Net, o Celso Valente, o Ivan Killian, o Santa Maria Créditos, que eu nunca sei qual é o nome do perfil do Santa Maria Créditos, o Alexandre Appel, o Bel Seconello, o Ricardo Silveira, o Roberto Marshall, quem mais aqui? Puxa vida. O Márcio Caetano dos Santos, a Simone Comaceto e a Débora Pereira. Manda um oi aí que o tio Júlio menciona você. Nós estamos falando aqui sobre... nós estamos falando aqui basicamente sobre depressão, mas tem um outro mal do século que é o transtorno de ansiedade, que não deixa a pessoa dormir, que antecipa problemas, que traz os problemas do passado, do presente e os do futuro para o momento de agora. E aí, como viver com tamanha ansiedade? E agora?
Eu vejo isso muito depois das eleições. Depois das eleições aumentou muito a ansiedade da população. Quem votou no atual presidente e quem não votou. Mas, na verdade, o desencadeante, Júlio, foi a Covid. Depois da pandemia da Covid, a ansiedade... O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Tem maior incidência... O que é ansiedade, Ricardo Nogueira? Ansiedade é medo. É medo do que está por vir. O que será? O que será o amanhã? Será que eu vou... Fala, Andres. Não, estava seguindo. Ele está ansioso para falar, É um sistema de alerta, né? A ansiedade, a gente tem o único bicho da natureza que sofre de ansiedade é o ser humano, porque a gente tem uma parte do cérebro que os outros animais... Então, assim, né? A ansiedade a gente está sempre. Pega o pessoal mais antigo, assim, a ansiedade da inflação. Quem tem memória do trauma da inflação fica ansioso com medo que a coisa dispare. Então, só não tem ansiedade quem está para morrer. Assim, ó, é engraçado, viu, Júlio? Porque quando a gente fala em ansiedade, a gente vê no mundo a serenidade. O oposto da ansiedade é ser sereno. Só que a serenidade é algo da morte. Pois é, mas o Andres é o seguinte, é que serenidade, do latim serenos, quer dizer clareza. Quando tu te dá conta que tu vai morrer e que é inevitável, tu fica sereno. Agora, quando tu ainda não tem a aceitação e a elaboração do próprio fim, né? Porque o grande problema é que a finitude, o inconsciente humano, ele não consegue absorver essa ideia da finitude. Então, é esse medo da finitude dos teus vínculos afetivos, dos teus vínculos de trabalho, né? Então, o medo, assim, será que eu vou conseguir acordar? Será que eu não vou infartar? Eu estou me sentindo que está me oprimindo, tem uma coisa que está me apertando. E a ansiedade, ela tem uns sinais e sintomas físicos. Taquicardia, sudorese, dificuldade para respirar, dispneia. Mas assim, ó, vamos botar, Ricardo, também a ansiedade... ela tem uma função de alertar quando as funções fisiológicas não estão funcionando. Por exemplo, se eu tiver um ataque cardíaco agora, eu tenho que ficar ansioso, sair do programa e me jogar lá dentro de uma maca no hospital. Então, a ansiedade, ela também preserva a vida. Sim, mas o problema é o seguinte, aí tu vai lá para aquela maca, tu faz todos os exames... Eu vou deixar vocês conversando aqui, eu vou dar uma saidinha. Vocês ficam conversando aqui, porque os nossos ouvintes vão ficar só na butuca e eu também. Já volto em seguida. Fiquem conversando. Tá, deixa aqui que agora vai virar uma... Tá jóia. Não, então... mas é isso aí, né, Ricardo? A gente falar em ansiedade, o ser humano é um ser ansioso. Então, a gente tem que ver quando é que ela passa do limite, né? O que é ansiedade patológica, que a gente diz, quando é que ela é doença... E até um certo ponto é normal, porque hoje em dia tu não ter ansiedade, tu não tá no mundo, né? A ansiedade é um alerta. É um alerta, e o ser humano ele tem as defesas primitivas, que são duas, né? É luta ou fuga, né? Então isso. Mas é que aí, Andres, é que tu tem que classificar. Então é o seguinte, tu pode ter transtorno de ansiedade generalizada, o burnout, ou o pânico. Então, nesse aspecto que nós temos que classificar a ansiedade e tratar, né? Porque se torna totalmente insuportável, a pessoa não suporta mais aquilo. Não, é isso aí, né? É quando a ansiedade ela começa a te tirar a funcionalidade. É desse que a gente está falando. Por exemplo, né, Ricardo, nós estávamos falando aqui da ansiedade, transtorno de ansiedade, que o Júlio lançou, e depressão. O deprimido, ele é ansioso, mas é em relação ao passado, né? Ele está sempre rememorando uma coisa que ele deixou de fazer ou sofrer. Ele tem medo de pegar um avião porque ele não vai aproveitar a viagem, porque o avião vai cair. Ele é um pessimista. E na ansiedade em si, é o contrário, é o olhar para o futuro. Eu acho que aquela sensação de incapacidade. Eu gosto de usar um exemplo assim, né, Ricardo? Quem mora em casa e tem aqueles alarmes de sensor, ele é regulado para abrir uma janela, uma porta, entrar alguém e disparar. O problema é quando a ansiedade, o alarme dispara sem ter um estímulo, que isso é o que a gente chama de doença da ansiedade, né?
é quando o nosso cérebro dá um disparo de ansiedade sem que tenha uma realidade, uma justificativa para a gente dizer, eu estou ansioso. Então, é o mal do século, é limitadora. Vamos pegar um exemplo bem concreto. Hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica tem 3 causas: mentais, cardíacas ou renais. Né? Tá. Então, às vezes, ela é mental, é uma preocupação, um medo que a pessoa está tendo. Tá, mas assim, Ricardo, quando é mental, ela é menos grave. Bota a pressão a 20/15. Se a tua ansiedade não aumentar, tu vai morrer. Então, ela tem momentos que ela é reativa e precisa estar ligada, né? Por exemplo, assim, Ricardo, eu vou dar um exemplo. Eu moro em Novo Hamburgo, né? Esse tempo o cara veio visitar aqui e avisaram que tinha assalto. Ele veio da Suécia. Ele não se cuidou, parou o carro, ficou dentro do carro, foi assaltado. Então, a ansiedade, se eu chego num lugar e pergunto e me dizer, olha, cuidado que aqui tem assalto, eu não vou ficar parado. A minha ansiedade vai me prevenir a isso. Então, agora, se eu estou na Dinamarca e não posso ficar parado dentro do carro nem nada e ando na rua como se a qualquer momento fosse alguém me assaltar, aquela ansiedade lá é disfuncional. Não então, que lá não tenha assalto e não... É uma preocupação anormal. A ansiedade é uma preocupação anormal. Então, uma preocupação normal é importante a gente ter, com certeza. É um cuidado, né? Um cuidado consigo, cuidado para não ser assaltado, cuidado para não cair do medo de altura, um medo normal de altura, para tu se proteger de uma altura. Então, é quando fica limitante. Então eu tenho um medo de elevador, então eu não pego mais elevador. Eu não consigo mais enfrentar e aí começa a ser um obstáculo na vida, né? Então, coitado do Ricardo Fazolo, ficou ali ansioso para falar e não conseguia falar. Isso, mas uma coisa que eu acho interessante falar, por exemplo, na infância e na adolescência agora, né? O que a gente tem visto? Os pais, hoje em dia, eles são hiperprotetores, né? Por quê? Vamos pegar, vocês vão poder falar melhor até do que eu. Vocês vão entender. Calma aí, só um pouco. Vamos... Não, para, Andres, deixa eu terminar. Não, para aí. Antigamente, o Andres, com 4 anos de idade, já estava na praça. 5, 6, vamos botar assim. Mas já estava lá, né? Hoje em dia, quando é que vai para a praça? Com 12. Então, assim, é uma hiperproteção e que as crianças e os adolescentes estão interpretando assim, meu Deus do céu, eu sou incapaz, eu não vou conseguir sair de casa, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir dormir sozinho, não vou conseguir ir para a escola. Então, não é uma crítica, é só uma constatação, só que tem uma coisa, é claro que a violência agora é outra, né? Então, a gente vive, na verdade, com um problema social gravíssimo, com uma violência terrível, cada vez pior, e, consequentemente, também, óbvio, que tem essa questão de proteger, né, o seu filho, né? Ricardo, mas eu só estou dando um exemplo. Não, eu acho que o teu exemplo foi bom, eu vou complementar. Eu não digo que os pais são eu digo hoje os pais são frouxos. Eu usaria essa expressão. O que eu vejo dos adultos sofrendo, lá atrás não tiveram pai rígido, tiveram pais frouxos, pais que não toleraram a ansiedade da criança. Por exemplo, assim, quando uma criança quer e leva no grito o pai, e qual é a queixa hoje, Ricardo, das crianças em relação aos pais? Que o pai não sai do celular. Então, aquela coisa, eu estou aqui no celular, meu filho me pede uma coisa, então vai lá e faz, sem saber o que ele me pediu, porque eu quero continuar aqui na minha atividade. Eu acho que tu aumenta a ansiedade da criança e do adolescente. Então, eu concordo contigo que eu acho que é os dois extremos. Existem os pais super protetores e às vezes me dizem, mas doutora, meu filho fica muito no computador, muito no celular. Então manda ele para a rua, manda ele andar na rua. Mas também tem o Killing, também tem o contrário, né? A minha mãe fica o tempo inteiro, e o meu pai também, o tempo inteiro namorando no celular. Ele chega do trabalho, ao invés de me dar atenção, ele diz assim, vai lá, descongela a tua comida, bota no micro que eu vou sair com fulano. Isso aí é muito comum também nos dias de hoje. Não, isso que eu chamo dos pais frouxos. É pai que não sabe fazer a função, né? Então deixa o filho fazer tudo.
Deixa eu dar um recadinho aqui. Antes eu quero mandar um abraço para o Sérgio Pinheiro também, para Michele Miller, o Carlos Chiran, que também entraram depois. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal aqui das listas de transmissão do Tio Júlio, o José Maria Farias, Ivan Marcelo, a Ingi Log, o César Grockner, Marcelo Fernandes, o Reus Ramos, José Valdaí de Souza, tem uma pergunta, ele mandou uma pergunta, Ana Maria Rezende, o André Bica, o Maurício Fraga, o Cristiano Caco, o Pedro Regis, a Denise, e depois eu leio mais alguns. Eu quero dar um recado para vocês aqui, aproveitando nosso patrocinador, Ritmo Neuran. Ritmo Neuran é um ansiolítico fitoterápico que auxilia no estresse diário, amenizando os sintomas de ansiedade, irritabilidade, agitação nervosa, insônia, sem causar dependência. É um remédio natural. Também tem a linha da vitamina E, linha Supravit de vitamina E, outros destaques da linha Supravit, é o mais novo produto lançado, vitamina E. A vitamina E é um antioxidante que auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres. Radicais livres não são aqueles invasores de terra, viu? Os radicais livres são aqueles que prejudicam a nossa saúde. Eu tenho aqui mais um para mandar para vocês, que estou botando aqui, Supravit é uma linha de suplementos alimentares indicada para complementar as necessidades diárias de vitaminas e minerais de acordo com cada fase da vida. Destaque para Supravit Homem, Supravit Mulher, Supravit 50+, Supravit Imune e Supravit Memória. Eu quero passar agora as perguntas dos nossos ouvintes. Antes, eu quero fazer a primeira pergunta aqui para os nossos convidados. Há uns 3 anos atrás, eu tive um problema de que eu ia subir uma escada ali eu tinha um apartamento na época ali na Borges de Medeiros, eu ia subir uma escada, aqueles primeiros lances da escada do viaduto, e eu já ficava cansado. Qualquer coisa eu ficava cansado. Eu fui fazer uma bateria de exames cardiológicos, fiz exame de esforço, fiz todos os exames possíveis, não tinha nada, estava tudo bem, o motor estava bom. Mas aí o médico disse assim, isso aí é crise de ansiedade. E aí me receitou um remedinho para baixar o meu nível de ansiedade. E eu passei a recuperar o fôlego. Existe muito a ansiedade diminuir, ter assim, efeitos tão fortes sobre os demais órgãos do corpo, o doutor Ricardo Fazol? Sim, com certeza. Eu acho que é um sistema que, na verdade, se retroalimenta, né? A ansiedade, ela causa problema nos órgãos, assim como os órgãos causam ansiedade, né? Então, isso com certeza. Agora, a ansiedade, ela tem a ver com preocupação, né? Muito mais, a pergunta que eu te faria é: qual a preocupação que tu estavas tendo subindo as escadas? Qual que era a tua preocupação? Naquela época eu era feliz e não sabia, o Ricardo Fazol. Mas é isso que eu queria saber, né? Porque quando se fala de ansiedade, se fala de preocupação anormal. Uma preocupação anormal que te limita. Então, por que iria tomar um antidepressivo? Eu acho que teria que investigar melhor a medicação. Eu até, deixa eu entrar aqui, viu, Júlio? Eu acho que esse é o mau uso da palavra. Por exemplo, assim, tu me diz isso aqui. Hoje, um fator de ansiedade, dormir pouco, as pessoas estão dormindo menos. Tem que dormir mal, se alimentar mal. As pessoas tomam uma garrafa de vinho por todos os dias de noite, por dia, e acham que isso aqui é bom para a saúde. Então, a gente tem que cuidar, explicar assim, Júlio, a ansiedade é algo que nos protege a vida. Tá? Então, quando a gente fala da parte somática, que nem eu estou conversando, se meu coração começar a bater diferente, eu tenho que sentir ansiedade para ter medo de morrer.
Agora, se eu estou aqui conversando com vocês e meu coração disparar, eu for para o hospital e não tiver nada, pode ser uma crise de ansiedade. Então, nem sempre, Júlia, se essa relação... claro que a gente vive num mundo ansioso, preocupado, triste e tal. Então, a gente tem que cuidar. A ansiedade, eu estudo muito, porque eu trabalho com os quadros mais graves, eu trabalho numa empresa que a gente tem uma limitação, porque a gente ainda não entende o cérebro. A gente sabe que a amígdala é um órgão, não aqui da garganta, é aqui de cima, que ela é o responsável pelo nosso sistema de alerta. Então, se eu tiver uma dor no peito forte, for um infarto, meu sistema de alerta tem que dizer, vai para o hospital, tu está infartando. Agora, eu posso também, esse meu sistema de alerta, por uma questão emocional, química, não quer dizer que eu tenha alguma questão, não é ação-reação, eu posso ter a sensação que eu estou morrendo, ter a dor no peito, até chegar no hospital, me examinar e dizer, olha, teus exames estão normal, tu teve uma crise de pânico ou de ansiedade. Agora, isso é orgânico. Não é simplesmente eu me preocupei com alguma coisa e eu fiquei assim. E também, Júlio, como eu disse assim, existe estilo de vida. Hoje, uma das coisas, se fala em vitamina, tudo que a medicina vende, academia e tal, e não se fala do sono. O sono é uma coisa essencial para o equilíbrio emocional. Nós já fizemos um programa inteiro sobre o sono. Inclusive, procura ali. Quem quiser assistir, procura ali no Junta Médica ali. Sono. Mas tem um outro detalhe também que a gente esquece. Eu sou o defensor da teoria dos 3-8. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, e aí ficam faltando umas certas 8 horas que ninguém faz, que são 8 horas de lazer. Comer? É verdade. De ócio, lazer. O Nogueira adora comer igual lazer, né, Nogueira? Mas é claro, a gente tem que se dedicar. Aqui, ó, o homem só é civilizado a partir do momento que ele faz a cocção dos alimentos. Até ele não fazer a cocção dos alimentos, que ele comia as comidas. Exatamente. Quando ele comia os alimentos crus, ele era canibal. Ele só passa a ser civilizado quando ele faz a cocção. E depois vem a era dos metais. E a cocção só começou por causa do fogo, né? Quando inventaram o fogo. Vamos passar as perguntas dos nossos ouvintes aqui. Vamos, pergunta rápida, resposta não tão demorada. O Carlos Pimel pergunta assim, tem como tratar a depressão sem remédio? Tem, Andrés? Aí eu vou comentar assim, tem e não tem. Porque assim, por mais que a medicina evoluiu, nós só tratamos 70%. Nossos remédios ainda são dos anos 60, 70. Serotonina, Então, hoje aí entra a minha área. Existem outros métodos, né, como a estimulação magnética, a estimulação elétrica. Existem outras formas que, quando a medicação, ou junto com a medicação, tu pode tratar. Mas ainda a medicação é a principal forma. Mas existe a TMS, o ECT. Depende do nível da depressão. Uma depressão leve pode ser uma psicoterapia, resolve uma psicoterapia. Pois eu ia perguntar, sempre é caso para psiquiatra ou pode ser caso para um psicólogo, por exemplo? Eu acho importante fazer uma avaliação. Como em qualquer transtorno psiquiátrico, a gente precisa primeiro fazer uma boa anamnese, né? Em primeiro lugar. O que é mais importante em psiquiatria? É uma anamnese bem feita. Em psiquiatria e em psicologia. Uma anamnese bem feita e chegar no diagnóstico correto. E quando eu falo isso... Doutor, o que é anamnese? O pessoal precisa saber o que é anamnese. Uma avaliação, uma consulta de avaliação. Por exemplo, na infância e na adolescência, eu faço em 2 etapas. Primeiro com a família, depois com a criança ou adolescente. E ainda eu peço para a escola parecer, eu falo com a psicóloga assistente. Então, uma avaliação. Como é que é essa criança em casa? Como é que é na escola? Como é que é onde ela anda no clube? Onde ela vai? O adolescente, entendeu? Então, e primeiro de tudo é isto. Não adianta a gente tem que ter muita cautela. Cada caso um caso, cada caso um caso e cada história uma história. Mas o problema, sabe qual é? É que as pessoas se automedicam. Então, por exemplo, se eu estou nervoso, o que eu vou fazer? Qual é o medicamento mais vendido no Brasil hoje? Rivotril. Então, todo mundo toma Rivotril. Né? Por quê? Para me acalmar.
Outros tomam álcool, que também é um outro tranquilizante, é um depressor também do sistema nervoso central. Só para se ter uma ideia, o alcoolismo no Brasil ele duplicou em média. Nós tínhamos 10% da população. Em média, no Brasil, hoje nós temos de 17% a 21% de etilistas. E no Rio Grande do Sul é 39,9%. Então as pessoas se automedicam. Ou elas vão para os benzodiazepínicos, ou vão para o álcool, ou vão para a cannabis, ou vão para a cocaína, entendeu? E esse que é o problema. O José Roberto pergunta o seguinte: o luto pode desencadear uma depressão? Júlia, sim, o luto estendido. O luto é normal até 1 ano e meio. Então, quando passa aquelas 5 etapas do luto, né, e mais de 1 ano e meio de luto, é um luto estendido, que se torna um luto patológico, doentio. O Gilson pergunta aqui, o Andrés. Queremos saber como amenizar os sintomas da depressão e ansiedade. Tratamentos. Tu falaste aqui que pode ser medicamentoso, pode ser por... falaste até em magnetismo, eletromagnético, Tá. Que tratamentos existem? Tá, Júlio, vamos separar assim, ó. Existe quadros leves e que não trazem muita incapacidade para a vida, e existe outros casos que, se a gente falou que existe uma inflamação no cérebro, tá? E a gente está falando uma coisa nova que muitas pessoas não sabem, né? Que a depressão, apesar do estresse psicológico, ela tem que ter uma alteração na química cerebral, tá? Então, assim, ó, claro que também depressão tem a ver com o estilo de vida. Dormir bem, que nem o Ricardo falou, ter momentos de ostracismo, né? Hoje a tecnologia não nos permite mais. Atividade física regular, a gente fala em 30 minutos de caminhada, não precisa ir na academia, não precisa puxar ferro. Caminhar 30 minutos por dia já seria. Então, uma alimentação com fibra, né? Eu sempre brinco, a gente não precisa trazer a dieta do Mediterrâneo. De novo, meus ouvintes, tem que fazer exercício. Não tem programa que nós façamos aqui que não diga assim, o cigarro é mal, é um problema, e fazer exercício é maravilhoso. Tio Júlio, mas também não faça exercício. Então, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Ó. Vamos parar para fazer exercício. Eu, por exemplo, eu fiz hoje a minha caminhada, tá? Bem tranquila. Eu não precisei ir na academia. Simplesmente, ao meio-dia, quando eu saí do trabalho, eu levo 15 minutos para chegar em casa. Eu fiz um trajeto maior de 40 minutos. Além disso, a caminhada não é só o caminhar como atividade física. Não, tu fez mais longo porque tua mulher te deu uma listinha do supermercado. Não, também, mas claro, eu sou bem mandado. Olha que ela manda, eu faço. Mas tem uma outra questão que a gente está esquecendo aqui. A gente falou muito em cerebral. Mas nós não temos que esquecer que depois do cérebro, onde tem mais células nervosas, é no aparelho digestivo, que é o chamado segundo cérebro. A minha filha é gastro. Então, as doenças como as retocolites ulcerativas, as doenças inflamatórias intestinais, né? Então, elas repercutem muito e elas têm uma correlação com a parte emocional, né? Então, a gente tem que ter uma visão maior. Mas peraí, vamos falar, deixa eu complementar. Boa ideia, viu, Ricardo? Mas assim, ó, é o segundo cérebro, porque no intestino são absorvidos alimentos que vão se transformar no cérebro. Então, aí volta, dieta com fruta, verdura, é essencial. Então, Uma vez eu tive uma amiga que saiu daqui do Rio Grande do Sul e foi para São Paulo trabalhar em São Paulo. Aí eu fui visitá-la depois de 6 meses, eu fui lá visitá-la e ela disse assim, eu disse, aí, quais são as novidades, qual é a diferença em relação ao Rio Grande do Sul? Duas constatações. Aqui eu faturo 10 vezes mais do que em Porto Alegre. E eu constatei como nós gaúchos somos estomacais. Nós pensamos com o estômago, decidimos com o estômago. Isso é um fator cultural, mas que afeta, eu imagino que deve afetar também a ansiedade e a depressão, ou não? Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é o melhor lugar do mundo, porque é o único lugar que tem cheiro a churrasco. Aqui, ó, o Ricardo Fazolo, João Grando pergunta: a fé ajuda? Com certeza.
Com certeza, a fé sempre vai ajudar. E aí todas as religiões, eu acho que todas ajudam, a espiritualidade ajuda. A gente tem... o importante é o conjunto todo, não é? Então, a fé, a religião... Mas, o Fazolo, a fé é lobo temporal. A fé é o seguinte, não é só essa questão da espiritualidade, da religiosidade, é a fé propriamente dita. Por exemplo, se a pessoa vai nos nossos consultórios e ela confia em nós, e ela tem fé que o nosso tratamento é eficiente, eu diria nesse aspecto, correto, Fazolo? Isso, confiança, claro. A mesma pergunta do Roberto relação Marcho. de confiança. A mesma pergunta do Roberto Marcho. A psiquiatria considera o fator espiritual como já fez a neurologia? Não, claro. Depende do que ele quer dizer com isso. Assim, hoje, cada vez mais, tá, existem exames de neuroimagem, não vou entrar muito, que mostram, por exemplo, fazer a benevolência. Todo mundo fala, dá para alguém, experimenta ajudar alguém e tu vê o sorriso. Isso é o que ativa a alma. Não é falar, eu sou benevolente, eu me preocupo com a humanidade. Isso é papo para careca, dormir. É que todo mundo aqui está ficando careca. Fala por ti, tá? Fala por ti. É sentir benevolência, essas coisas, espiritualidade, é muito fácil de falar e botar na rede social. É sentir, tá no coração. Né? A Caroline Castro pergunta, ansiedade será o medo assumindo a criatividade? Eu acho que não vejo assim, ó, tá? Porque eu acho que viver sem medo, o ser humano a gente precisa do medo para viver, né? E a criatividade... O medo é o primeiro sintoma da inteligência. Do amadurecimento. Só tem medo quem pensa. Vocês têm medo das esposas, é isso? Sensacional. Depois de alguns anos, sim, né? No primeiro ano, não, né? A gente sabe bem. Primeiro ano não tinha medo de nada. Hoje, amor, o Sérgio Pinheiro diz o seguinte, tio Júlio, tenho toque, mas antes de ser diagnosticado, diziam que era ansiedade. Hoje eu administro bem e consigo conviver bem com o toque. Mas acontece que o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é um tipo de ansiedade. O João Paulo da Fontoura comenta, o compositor italiano Pino Donaccio, que perdeu um festival de Sanremo, não resistiu e cometeu suicídio. Vamos abrir uma janelinha de 5 minutos só, porque é um tema tão pesado que eu acho que até cabe um programa inteiro sobre o suicídio. Eu e o Nogueira fizemos, há 4 anos atrás, uma campanha maravilhosa. Nós, na época, conseguimos quase 5 milhões de reais em mídia do movimento Gente Ajudando Gente sobre suicídio, ideação suicida. É de espantar que no Rio Grande do Sul, por exemplo, tenhamos 3 vezes mais do que a média nacional, e em algumas categorias, como a categoria dos policiais e dos médicos, isso seja 6 vezes mais, às vezes 8 vezes mais. E de espantar, Ricardo Fazolo, que esteja aumentando alarmantemente o número de suicídios entre crianças e adolescentes. Nos fala um minuto sobre isso. As crianças acabam crianças, né? E o Ricardo Nogueira também pode me ajudar muito, vai me ajudar muito a falar na prevalência também, né? Mas como que elas cometem mais suicídios? Criança até 12 anos. A maior utilizando remédios. Pegando os remédios que estão em casa, então, os remédios da família, né? Então, paracetamol, e elas se comunicam, pior, e hoje pelas redes, a vida virtual, elas mesmas se comunicam e falam. Eu já atendi mais de um caso que, como é que tu ficou sabendo disso? Na internet, e procuram, né? Na internet e vão, então tentam suicídio com remédio e cometem mais suicídios com medicamentos, até 12 anos. E os adolescentes, então, hoje em dia, é uma coisa, né, assim, é o que só vem aumentando. Então, é uma baixa tolerância à frustração enorme. O Fazolo, acho que tu tinha que incluir também a questão da automutilação, né? Isso. Na adolescência, eu ia falar agora. Então, porque criança até 12 anos até se automutila também. Então, se mutilando, criança está se mutilando. Agora,
os adolescentes pegando o pico da puberdade ali, né, 12 anos, que é o pico, ali para frente é um absurdo. E é uma questão assim, ó, eles se automutilam também em comunidades, né? Então, Ô, Nogueira, nós sabemos que no Rio Grande do Sul todos os anos vão se matar 1.400 pessoas, em média. Eu lamento te informar que vai ser mais de 1.500 esse ano, que ano passado também foram mais de 1.500. Pois é, por que isso vai aumentando? Teve anos aí que foi 1.100, 1.200. Na única época que diminuiu o suicídio no Rio Grande do Sul foi em 2007 a 2010, que reduziu para 1.100. Aí teve uma política pública. Exatamente, uma política pública mais veemente. Atualmente parece que as nossas autoridades estão muito tímidas, elas têm vergonha de falar nisso. Eu noto assim, quando a gente ia nas prefeituras, nas cidades que tinham as maiores incidência de suicídio, que os prefeitos pediam, pelo amor de Deus, não cita a minha cidade, isso é uma vergonha. Eu dizia, mas para te resolver o problema só tem um meio, fazer ele emergir, né? Nós temos que avaliar esse problema, o porquê disso. Só para te ter uma ideia. Antigamente, lá atrás, né, os suicidas não eram nem enterrados no Campo Santo, né? Em algumas religiões ainda ocorre isso, né? Mas o grande problema, vou dar um exemplo. Curitiba e Porto Alegre, nas duas capitais, com a maior incidência de suicídio em crianças e adolescentes. O prefeito Rafael Greca, lá de Curitiba, ele tomou para ele chamou para o gabinete do prefeito essa questão e essa responsabilidade. Ele disse, isso é uma vergonha, eu não admito que a minha cidade tenha esse índice. E ele diminuiu lá. Infelizmente, lamentavelmente, ainda aqui em Porto Alegre, nós ostentamos ainda esse título. Que é uma situação... só para você ter uma ideia, nós temos no centro de Porto Alegre, nas escolas fundamentais do centro de Porto Alegre, 8,5% de crianças que falam em matar-se. Na zona norte de Porto Alegre, entre os adolescentes, nós temos 36% de adolescentes que têm desesperança. Mas assim, deixa eu só fazer um complemento aqui nessa história, né, Ricardo? Realmente, mas, Júlio, tem uma coisa que a tecnologia também tem que ajudar nesse sentido. Então, eu diria também, né, Ricardo, que hoje, grande parte, muitas pessoas não têm acesso ao tratamento adequado, né? Tanto a nível de saúde pública, saúde privada ou aos recursos. Mas, Andres, a maior falha que tem do tratamento de saúde mental é a saúde mental infantil e dos adolescentes. O Fazul pode nos... mas deixa eu comentar uma coisa aqui. Uma falha gravíssima. Existem medicações novas agora, eu trabalho com suicídio ali, que é a cetamina, a acetamina intranasal, a estimulação magnética. Então, quando a medicação falha, nós temos alguns recursos hoje que podem controlar a ideação. Né? Então, uma pergunta delicada. Quando a pessoa tem ideação suicida, está num processo depressivo tão profundo que ela não tem nem ânimo para planejar o desiderato, e ela toma algum tipo de medicação, não tem um período que é perigoso, em que ela tenha o mínimo de ânimo para planejar e executar o suicídio? Com certeza. Exatamente isso, é a virada maníaca, né, Fazolo? Então a pessoa está tão deprimida que ela não tem nem força para planejar e executar. Aí nós damos um tipo de antidepressivo, alguns, né, o Fazolo depois vai desenvolver, que a pessoa dá uma reação que é chamada virada maníaca. E aí que é o maior risco, né, Fazolo? Exatamente. O maior risco Então, voltando ao que eu comentei antes, uma anamnese bem feita, uma avaliação psiquiátrica bem feita é determinante. Por quê? O que a gente vê é que outros médicos também, outros de outras áreas, ginecologistas, endócrinos, traumatologistas, infelizmente, é muito fácil pegar o papel e a caneta, bato mal, tacam antidepressivo. Tá? E aí,
que acontece o quê? O encaminhamento para o suicídio, né? Uma virada maníaca. Clínicos gerais em posto de saúde, aqui, ó, direto. Antidepressivo, 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 e aí não tem, né, como fazer um diagnóstico bem feito, e é uma depressão bipolar que está aparecendo. Aí o que acontece? A virada maníaca e a pessoa se mata, né? Andres. Tá, não, mas assim, ó, vamos colocar aqui, tá, Ju, dentro dessa tua perspectiva, é assim, ó, é entre a segunda e a quarta semana, geralmente, entre a segunda e a quinta. Então, tu dá um antidepressivo e manda a pessoa voltar daqui um mês. Também Ele não tem, volta. né? Ele não volta. Ela volta. Então, assim, também tem uma questão hoje de que nós estamos falando de um quadro grave, que seria o psiquiatra, que é o médico de louco, como a gente diz, a pessoa que deveria conduzir o processo, mas não é. Então, tu pega casos graves e que qualquer um medica e volta daqui um mês, dois. É aí que a gente... E na infância, na adolescência, o que está acontecendo é isso. Aí um adolescente também vai lá, se corta, não sei... E é uma depressão bipolar, não era para ser com antidepressivo. Borderline, Borderline. Aí aí tem que se matar, né? Aí pronto, tem que se matar, não. Não tem que se matar coisa nenhuma. Né? Já estamos encaminhando para o final. Quero mandar um abraço para o Marcos Miranda, para o Wilson Melo, para a Silvana Ferraro, para o João Garcia. Conhece o João Garcia, ou Nogueira? Claro, JG. JG está dizendo que a depressão seria o mal do século. E ele pergunta se estamos preparados. A Lúcia Lame, o Ari Alcântara. Conhece o Ari Alcântara, o Ricardo Nogueira? Mas, claro, todo mundo lá de Pelotas, né? Esses pelotenses. o Ricardo Fazolo tem todo o acento de que é de Passo Fundo? Não, ou é de Soledade? Eu sou natural de Erechim, mas a história toda começa em Bento, né? E fiz faculdade em Pelotas. Pelotas, bom, olha... aí isso já pegou preço. Tu te formou na Federal, Fazolo? Na Católica. Na Católica. Eu sou da Federal. Eu e minha filha somos da Federal. Mas olha, Félix, Pelotas é um espetáculo. Bruna Félix de Freitas, a Janete, quem mais aqui? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta última para fazer para vocês, que o nosso tempo já acabou, foi para o saco. Aqui, ó, o doutor Valdaí, acho que é Valdaí. Quais as substâncias dosáveis que aparecem após o estresse e que levam ao surgimento da depressão? Assim poderemos tratar os pacientes e não só amenizar o problema. Eu não entendi. Vocês entenderam a pergunta? Não, deixa eu ver se eu entendi. Assim, existia um critério antigo que era a dosagem do cortisol plasmático, que é o hormônio do estresse. Mas caiu, já está provado que... que isso está voltando. Requentaram uma comida velha estragada também. Hoje dosa o cortisol... Para dizer, não existe. Infelizmente, depressão é clínica, nem os exames de radioimagem são suficientes. Então, hoje, quando aparece num exame, um PET scan, uma ressonância magnética, são anos, é uma evolução longa. Então, hoje, infelizmente, não tem como dosar nada. Não tem, não existe. O Heron Gonçalves Ferreira conosco, a Silvana, José Maria Farias, o Ivan Marcelo. O Heron pergunta o seguinte... Me pareceu que os médicos estavam um pouco ansiosos hoje. Muito ansiosos. O Luiz Felipe Botelho diz o seguinte: o que me fez superar a depressão foi uma combinação entre meditação e ouvir determinadas frequências de 432 Hz e 742 Hz. Tem isso? Olha, se ele disse que tem, vamos acreditar, né? Mas a Arara Azul existe. Arara Azul. Ué, Arara Azul era o nome do projeto que desembocou na AGM aqui do Rio Grande do Sul. Cassiano Medeiros, já existe algum biomarcador para ajudar no diagnóstico da depressão e da ansiedade? Biomarcador. Isso seria um assunto de um tema aí longo. Aí vamos longe. Existe, mas eu acho que é uma coisa muito técnica. Eu acho que o que o Fazolo falou e insistiu, a entrevista psiquiátrica é fundamental. E é um olho no olho, né? Inclusive, existem alguns indicadores, né? Aquela prega depressiva que o paciente faz, aquela bolinha aqui no canto do olho, e, na verdade, o olho caído e a boca caída, né? Na verdade, a gente passa
na relação médico-paciente da entrevista, uma coisa que é o sentimento contratransferencial. Exato. Né? Então, tu sente o paciente, e tem umas palavras-chave, né? A palavra mais perigosa no suicídio é quando o paciente fala cansei. Agora tem uma coisa seguinte, tem pessoas que se suicidam e a gente diz assim, mas como? Ele está sempre alegre, sempre extrovertido, parece estar feliz sempre. Isso tem como esconder sempre, ou Fasolo? Aí que entra, não tem, aí que entra a questão da depressão bipolar, né? Aí é importante dizer que assim, ó, a bipolaridade ela tem que ser muito bem avaliado. O que é depressão unipolar de depressão bipolar? Uma pessoa que está sempre alegre, extrovertida, teve algum episódio depressivo bipolar, né? Então a gente tem que avaliar isso. E também a questão de temperamento, né? Um temperamento hipertímico, a gente tem que pode sim, a questão da impulsividade também. Última pergunta. A Lúcia Lambe pergunta se a Lúcia Lambe trabalha com crianças com alto desempenho. Antigamente se falava superdotados, não se usa mais essa expressão, mas a pergunta é se existe alguma relação entre alto QI e índice de suicídio, Nogueira. Existe. Quanto maior o QI, maior o risco. Ah, é? A inteligência ela é um risco muito grande. Nenhum idiota se mata. Só as pessoas que pensam. A inteligência leva ao medo, mas quando as pessoas passam a questão do medo, aí o risco é maior. E quanto maior a inteligência, maior o risco. O Maurílio Oi pergunta, última pergunta para o Andres. A pessoa pode sair sozinha da depressão? Olha, vamos dizer assim, existe graus, né? Existe leve, e o grau não é comparar, existe leve, moderado ou grave. Uma depressão leve pode ser uma dor de cotovelo, pode ser alguma coisa, ela é um pouquinho mais reativa. Agora, uma depressão moderada, grave, existe um comprometimento cerebral. Então, não é só uma dorzinha de cotovelo, não é o teu time perder, não é uma frustração. Ela vai muito mais além. Então, quando é só uma coisa reativa, neurótica, sim, terapia, espiritualidade, atividade. Agora, a doença, a depressão, hoje, limitadora, não. Ela tem que ter uma ajuda médica e química ou as outras alternativas que a gente tem. Júlio, o grande perigo é a associação da depressão com álcool e drogas. Exato. A depressão causa 30% de suicídios. E o álcool e as drogas causam 60%. Última pergunta, Ricardo Fasolo. Roberto Marshall, por que muito mais homens se matam do que mulheres? Porque as mulheres buscam mais ajuda. Né? As mulheres elas conseguem gritar mais. Elas conseguem chegar mais no consultório. Elas conseguem Meu amigo, então é o seguinte, mais. A última mensagem. Uhum. Se você está com depressão, se você está sentindo assim, cara, a vida não tem mais sentido, grita para alguém, liga para alguém, peça socorro. Exato. Liga para o Andrés Killing, que gosta de conversar bastante, liga para o Nogueira, que gosta, vai te dar vai te dar uma lista dos melhores restaurantes de Porto Alegre. O Ricardo Fasolo, tô aqui. Liga, vai dizer que, olha, torcer pelo Inter tem solução. Sim, uma solução é uma solução masoquista. Não é fácil. Não é fácil. Obrigado, Ricardo Fasolo, obrigado, Ricardo Nogueira, obrigado, Andrés Killing. Nós já passamos do horário, daqui a pouco batem aqui na porta. Um abraço. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. Estourou a fita hoje. De vocês também, obrigado. Eu sempre digo assim, sejam, ao final de cada programa que eu faço, Boa Tarde Brasil, ou aqui o Junta Médica, sejam demasiadamente felizes. Exato. Um beijo do tio Júlio. Um beijo. Tchau. Sejam felizes irritantemente. Irritantemente.